Vamos iniciar hoje o estudo da dilatação térmica e vocês podem acompanhar no livro 6, nas páginas 16 a 22. É uma aula para o segundo ano do ensino médio de física. Vamos falar mais de teoria, mas fazer alguns exemplos, e esse é o início do assunto de dilatação térmica. Então, dilatação térmica significa o seguinte: a variação de tamanho de um objeto provocada por uma variação de temperatura. No exemplo que está colocado aí, nós observamos um objeto e aquelas bolinhas azuis que estão dentro do objeto representam as suas moléculas e elas estão, né, vibrando. Então, esse desenho ele está representando elas vibrando e nós observamos que quando a gente fornece energia para esse objeto, na forma aí de, né, calor, a gente faz com que essas moléculas fiquem mais agitadas e aí, nessa agitação toda delas, a gente observa que elas começam a ocupar um espaço maior. Então, o objeto acaba ficando com um volume maior, né? E isso daí é o que a gente define como a dilatação térmica. O termo dilatação, ele representa a variação de tamanho. Pode ser um aumento, né? Uma expansão ou uma contração. Então, no caso de expansão, nós observamos que é a consequência do aumento da temperatura. Então, a gente tem ali um objeto que ficou mais comprido, mais largo, né? Aumentou ali o tamanho dele em função do aumento de temperatura. Por outro lado, quando a gente tem uma diminuição na temperatura, a gente vai observar o objeto diminuindo de tamanho, que é o que a gente chama de uma contração. Toda a dilatação ocorre nas três dimensões dos objetos, né? Então, a gente tem aí representado, só para a gente lembrar como que a gente nomeia essas dimensões. Então, o comprimento, a largura, a altura, né? Tudo vai aumentar quando a gente está observando um aumento de temperatura e tudo vai diminuir em função também de diminuições de temperatura. No entanto, muitas vezes a gente não está interessado em saber o aumento total do tamanho do objeto. Muitas vezes, né, nós estamos mais interessados em saber apenas o aumento de uma das dimensões. Por exemplo, o aumento apenas do comprimento ou da largura do objeto. Outras vezes, nós podemos estar interessados em descobrir o aumento de um dos lados do objeto, né? De uma das superfícies dele. E outras vezes, nós podemos realmente estar interessados em conhecer o aumento ou a variação no tamanho do objeto inteiro, que é o que a gente chama de uma variação de tamanho volumétrica, né? Ou dilatação de volume do corpo. Então, nem sempre nós queremos saber a dilatação volumétrica. Muitas vezes, a gente pode ter o interesse de conhecer apenas a dilatação do comprimento. Então, quando a gente fala de dilatação de apenas uma das dimensões, no caso poderia ser o comprimento, a largura, a gente está dizendo que é uma dilatação linear, porque nós estamos apenas interessados em estudar essa dimensão, né? O que aconteceu com essa dimensão. Nessa animação que tem mostrando aí, nós vemos uma barra que está sendo aquecida e dilatando, né? E como o comprimento da barra é uma dimensão muito maior que a largura e a altura dela, a gente observa a dilatação do comprimento mais do que as outras. Mas isso não significa que é apenas o comprimento que está dilatando, né? Apenas como o comprimento é uma das dimensões realmente maiores, a gente observa mais essa dilatação. E muitas vezes a gente não tem interesse em saber o que está acontecendo com a largura e com a altura.
Nós estamos mais preocupados em conhecer a dilatação apenas do comprimento. Um exemplo disso é quando a gente vai projetar os trilhos para uma estrada de ferro. Na imagem que vocês veem aqui à direita, é uma imagem bastante antiga, né? E na época, né, mais de antigamente, quando as estradas de ferro estavam começando a ser construídas, as pessoas se esqueciam, né, que os trilhos poderiam dilatar com o aumento da temperatura. E aí, muitas vezes, faziam um tamanho de estrada de ferro que não comportava essa dilatação. E quando acontecia, né, do trilho aumentar de tamanho, ele não tinha para onde ir e a estrada acabava ficando toda torta, né, devido a essa dilatação. Quando a pessoa que vai projetar a estrada, então, vai fazer os cálculos, ela precisa levar isso em conta e deixar alguns espaços, né, para que quando ocorra uma expansão aí, em função de um aumento de temperatura, o trilho tenha para onde crescer e não entorte, né? Mas antigamente, às vezes as pessoas construíam, né, as estradas sem pensar nisso e acabava tendo esse problema. Então agora vamos pegar todas essas informações e escrever tudo isso matematicamente. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente já viu, né, que a variação no tamanho, a variação no comprimento, ela depende de 3 fatores aí. Ela depende do aumento ou diminuição na temperatura, que é o que nós representamos como ΔT, que é o quanto que a temperatura variou. Essa variação no comprimento também depende do comprimento inicial do objeto e, por fim, depende do material que o objeto é feito, porque tem alguns materiais que dilatam mais que outros. Então, vamos olhando aqui essa imagem para a gente entender direitinho o que cada coisa significa. Nós vamos chamar de L0 o comprimento inicial do objeto e de L o comprimento final após sofrer a variação de comprimento. A variação de comprimento nós vamos chamar de ΔL. Então, essa variação no comprimento é o que a gente chama de dilatação, o quanto que o objeto aumentou ou diminuiu de tamanho. Então, o ΔL, essa variação aí no comprimento, é a dilatação linear, e ela depende desses 3 fatores que nós vimos aqui ao lado. Depende do comprimento inicial, do tipo do material e de quanto que a temperatura variou. De forma que, se nós escrevermos essa expressão aqui, essa fórmula, nós estamos falando tudo isso, né? Se eu fosse traduzir isso daqui em uma frase, eu diria o seguinte: a dilatação linear de um objeto é função do comprimento inicial dela, do tipo de material de que ela é feita e de quanto que a temperatura variou. Então, tudo isso está dito nessa expressão. E é ela que nós vamos utilizar para fazer cálculos de quanto que o objeto dilatou. Agora, algumas aplicações, né, assim, do nosso dia a dia, né? Quando nós observamos muitas vezes os fios nos postes de iluminação, nós muitas vezes percebemos que eles estão assim meio caídos, né? Eles não estão esticados retos. Muitas vezes eles estão assim, meio caídos. E isso acontece porque quando o dia está mais quente, né, normalmente eles vão dilatar e vão ficar então um comprimento um pouquinho maior, mas em dias mais frios eles vão contrair e aí eles vão acabar ficando mais esticadinhos. Agora, se a gente já deixasse eles esticados num dia quente e quando ficasse mais frio eles fossem contrair, poderia acabar esticando demais e eles poderiam acabar se rompendo, né? Então, para evitar que isso aconteça, normalmente já se deixa uma quantidade maior de fio, prevendo, né, que
nos dias mais frios, eles vão contrair e ficar mais esticados. Aqui embaixo, nós vemos num trilho colocado aqui um espacinho entre dois pedaços de trilho, né? De forma que, se tiver um dia muito quente e esse trilho dilatar, expandir muito, ele tem um espaço ali para poder crescer sem entortar. Isso aqui, o nome, né, técnico é chamado junta de dilatação. Essas juntas de dilatação também são feitas, né, também são colocadas em construções de pontes, porque o concreto também dilata, e quando então o concreto dilata, ele precisa ter um espaço, né, para onde ele vai dilatar, para onde ele vai expandir, e aí a gente tem que deixar para não ter o perigo, né, dessa ponte acabar quebrando por conta de uma dilatação que não foi prevista. Agora, vamos falar um pouquinho desses materiais e como que é o comportamento deles, né, diante da dilatação. Então, nós temos aqui uma tabela, e nessa tabela nós temos aqui na coluna da esquerda diversas substâncias, e na coluna da direita os valores do coeficiente de dilatação linear. Então, quanto maior for o valor do coeficiente, significa que essa substância dilata bastante. Ela rapidamente vai aumentando ou diminuindo o tamanho em função do aumento ou diminuição da temperatura. E vamos pegar o exemplo aqui do ferro, só para entender o que significa, né, essa informação. Então, a gente olha lá que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que significa isso? Significa que se eu pegar 1 metro de ferro, né, e aumentar ou diminuir, né, a temperatura dele em 1 grau, a variação, né, a dilatação desse 1 metro de ferro vai ser igual a 0,000012 metros. Parece pouco, e é realmente pouco quando se trata de 1 metro de ferro. Mas se a gente pensar em trilhos que têm comprimento bem maior e vários trilhos, esse aumento vai juntando, né, com outros aumentos e pode dar uma quantidade considerável aí de dilatação linear. Então, o que significa o coeficiente de dilatação linear? Ele indica quanto cada unidade de comprimento do material vai dilatar, né, ao ocorrer uma variação unitária de temperatura. No caso dessa tabela, essa variação unitária seria uma variação de 1 grau Celsius. Então, quantos metros, né, cada metro de material vai dilatar se sofrer uma variação de 1 grau Celsius na temperatura. Vamos aproveitar e fazer o exercício 1 da página 19, que é sobre esse assunto. Então, o exercício diz assim: analisando a tabela com os valores dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais apresentada na página 17, responda às questões propostas. Então, já coloquei a tabela aqui ao lado e a primeira pergunta é a seguinte: qual entre os materiais relacionados tem maior capacidade de se dilatar? E a segunda pergunta é qual tem a menor capacidade de se dilatar. Bom, essa tabela já está organizada, né, do número maior para o número menor. Então, nós vemos lá que, pelo menos dentre as substâncias que estão listadas na tabela do livro, aquela que tem o maior coeficiente de dilatação linear é o chumbo, né? E o que tem o menor coeficiente é a porcelana. Então, a gente pode dizer, né, que aquele material que tem a maior capacidade de dilatação é o chumbo e o menor é a porcelana, considerando esses que estão apresentados aí. Aí a terceira pergunta: qual é o significado do coeficiente de dilatação do latão? Então, se a gente olha aqui na tabela, o latão tem um coeficiente de dilatação linear de 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que significa isso? Significa que cada metro de um objeto feito de latão irá dilatar
20 vezes 10 a menos 6 metros, se a temperatura aumentar 1 grau Celsius. Bom, agora uma outra aplicação muito interessante da dilatação linear são as lâminas bimetálicas. O que é isso? São objetos que são compridos, né? Então são lâminas compridas feitas sempre de dois materiais, né? Então elas são formadas por materiais que possuem diferentes coeficientes de dilatação. E aí, o que vai acontecer? Cada um vai dilatar de uma maneira diferente. E quando nós aquecermos essas duas substâncias que estão juntas, uma delas vai dilatar mais que a outra, né? E aí o que vai acontecer? Como elas estão coladas e uma delas dilata mais que a outra, a gente vai observar um encurvamento dessa estrutura. Então, no caso desse exemplo aqui, eu tinha uma lâmina feita de latão e invar. Quem que dilata mais aí? Nesse caso, o latão dilata mais. A hora que a estrutura toda for aquecida e o latão ficar mais comprido que o invar, ele vai acabar entortando mais, né? Quer dizer, a estrutura toda vai entortar para poder acomodar o tamanho maior do latão em relação ao invar. Uma das aplicações de lâminas bimetálicas a gente pode encontrar dentro de um ferro elétrico. Então, o que tem lá dentro do ferro elétrico? A gente tem um contato que vai fazer com que a corrente elétrica passe ou não pelo circuito ali dentro do ferro. E quando essa corrente elétrica passa pelo circuito do ferro, ela faz o ferro aquecer, tá? Se a gente não deixar a corrente passar, aí já vai esfriando o ferro. Então, à medida em que essa corrente vai passando, o ferro vai aquecendo, a lâmina bimetálica que está lá dentro vai aquecendo também e ela começa a entortar. Chega um certo momento que ela entorta o suficiente para fazer interromper ali o contato da corrente elétrica. E como que ela faz isso? Porque a hora que ela entorta, ela puxa um fiozinho que dá o contato. Aí, né, quando chegou nessa temperatura que ela entortou e tirou o contato elétrico, o que acaba acontecendo é que o ferro vai começando a esfriar um pouquinho. Até que ela, à medida em que vai esfriando, ela vai desentortando e volta a fazer o contato. Aí começa a aquecer de novo. Então, esse sistema serve para controlar a temperatura do ferro. Então, esse tipo de sistema é chamado termostato. Existe não apenas em ferros de passar roupa, né, em outros equipamentos também. E eles funcionam dessa maneira. À medida em que a temperatura fica muito alta, o contato elétrico se desfaz por conta de uma lâmina bimetálica ali dentro e aí aquilo que estava uma temperatura muito alta começa a baixar porque a corrente elétrica para de aquecer. Quando a lâmina desentorta e volta a dar o contato, a corrente elétrica volta a circular, volta a aquecer e ela, né, quando chega numa certa temperatura que a lâmina entortou de novo o suficiente, o contato também é desfeito e de novo a corrente elétrica interrompe. E assim, né, nesse liga e desliga que vai acontecendo, a temperatura vai ficando num limite ali que é apropriado, nesse caso aí, né, para passar roupa. Existem muitas outras aplicações de lâminas bimetálicas. A gente pode observar também no circuito de uma campainha, né? Elas também fazem isso. Então, quando a corrente elétrica passa pela lâmina bimetálica, ela entorta, dá o contato e a campainha dispara, né? Fecha ali o circuito e a campainha dispara. Nós temos também as lâmpadas pisca-pisca, né? Ela está acesa. Quando ela fica acesa, ela fica quente. E quando ela fica quente demais, a lâmina bimetálica entorta, desfaz o contato, aí ela
ela desliga, né? Depois que a lâmina bimetálica começa a voltar de novo ao formato correto, dá o contato de novo, ela acende. Fica um pouquinho acesa, aquece muito, entorta a lâmina, desfaz o contato. Tudo isso é muito rápido, né? Então, esse entorta, desentorta ali daquela lâmina bimetálica é uma coisa muito rápida. Então, a gente fica observando a lampadinha piscando, né? Em função desse aquecimento e esfriamento que acontece ali na lâmina. Agora, a gente vai ver também, né, uma outra situação de dilatação, que aí, no caso, não dá para ser estudada apenas analisando a dilatação do comprimento, né? Então, talvez já tenham observado isso acontecer em alguns lugares, de os azulejos ficarem, né, desse jeito aí, eles expandirem, né, eles dilatarem e não ter espaço para eles dilatarem. E aí acaba que o piso assim vai estragando, né? Então vamos lá. Nessa situação, não é interessante a gente analisar apenas a dilatação do comprimento. Nessa situação, a gente precisa analisar a dilatação da área, né? Dessa superfície aí com duas dimensões, que é a superfície do azulejo. Para isso, né, a gente já vai utilizar então os cálculos de dilatação superficial, ao invés, né, de dilatação apenas linear, como nós estávamos olhando aí nos slides anteriores. Então, aqui eu coloquei uma imagem aqui à esquerda, indicando um quadrado, que poderia ser esse azulejo, né, que tinha um lado L inicial, numa temperatura que não estava muito alta, né, uma temperatura ali inicial. Depois de um certo tempo, essa temperatura aumentou e ele ficou um quadrado com cada lado ficou maior também. E aí a área dele aumentou e aí aconteceu o desastre que vocês estão vendo aí do lado direito. Então, de novo, a gente vai agora analisar como representar essas informações numa linguagem matemática. E a mesma coisa que a gente fez para dilatação linear, a gente vai fazer para dilatação superficial. Vocês vão ver que a expressão é muito parecida, né? O ΔA, ele representa a variação da área, e essa variação da área, no caso a gente poderia pensar do azulejo, né, ou de alguma coisa assim, ela depende de quê? Depende de quanto que a temperatura variou, depende do tamanho inicial da área e também do material que o objeto é feito. Então, se é aquele material lá do azulejo, se é uma madeira, um metal, enfim, né? Então, para cada tipo de material, a gente também vai observar as dilatações diferentes. Então, matematicamente, a gente pode dizer o seguinte, que a variação no tamanho da área, né, que é o ΔA, é proporcional a essas três coisas. A área inicial, né, a variação de temperatura e também esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Então, olha só, na dilatação linear, o coeficiente era o alfa, né, que nós vimos ali naquela tabela. Para calcular dilatação de superfície, né, ou de área, a gente vai utilizar o coeficiente que se chama beta e que ele equivale a 2 vezes o valor do alfa. Então, vamos supor que você foi na tabela que tinha o valor do alfa e o valor do alfa era 20 vezes 10 a menos 6. Se você for calcular uma dilatação superficial, ao invés de usar o valor de 20 vezes 10 a menos 6, você vai usar 2 vezes ele, ou seja, vai utilizar 40 vezes 10 a menos 6, porque o beta corresponde sempre a 2 vezes o valor do alfa. E quando a gente tem um furo, né? Então, muitas vezes, a gente tem um objeto, o objeto está furado e ele dilata. O que vai acontecer com o furo? O furo dilata também. Porque o que está acontecendo? O objeto todo está esticando, né, para os lados.
aí o furo vai alargando, né? Então, o tanto que esse furo vai dilatar, né, vai expandir, é como se fosse um pedaço ali de material, né, do mesmo tipo de material que tem em volta, que tivesse ali dentro. Então, para calcular o quanto que o furo dilatou, é só você considerar a área inicial do furo, o material que tem em volta, né, ali dele, e quanto que a temperatura variou. Então, para calcular a dilatação do furo, é como se ele fosse feito do material onde ele está, ok? Para terminar, vou deixar aqui para vocês apenas um resumo, né, de cálculo de áreas, porque quando a gente vai fazer os cálculos, né, de dilatação superficial, muitas vezes a gente precisa calcular a área inicial, a área final, e às vezes nos exercícios que a gente faz, eles já não informam diretamente o valor da área. Às vezes informa ali a altura, a largura, e a gente é que precisa calcular a área inicial, né? E para isso a gente tem que lembrar como que calcula a área de quadrado, retângulo, triângulo. O que a gente vai mais usar, né, seria os quadrados, os retângulos e os círculos, tá? Essa imagem traz outras figuras também, mas as principais, assim, são essas. E é importante, então, a gente dar uma lembradinha em como que calcula a área, para quando precisar, né? Então, já deixei aí para vocês. Outra coisa que às vezes atrapalha na hora de fazer os exercícios são as unidades de medida. Então, às vezes, vocês vão precisar passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, ou de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, assim, aqui eu já deixei, né, um esquematizado como que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, 1 quilômetro quadrado. O que é o quilômetro? Quilômetro é 1000 metros. Então, eu deixei lá 1.000 metros, isso daqui ao quadrado. Quanto que vai dar, então? 1000 ao quadrado é 1 milhão, ou seja, 10 elevado a 6, metro vezes metro, metro quadrado. Então, quanto que é 1 quilômetro quadrado em metro quadrado? Corresponde a 1 milhão de metros quadrados, né? E o centímetro quadrado, como é que vai passar para metro quadrado? É só lembrar que centímetro significa centésima parte do metro. Então, centésima parte é 10 elevado a menos 2. Então, eu vou escrever 10 a menos 2 metros, tudo isso ao quadrado. Quanto que vai dar ali? Vai ficar 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, 1 centímetro quadrado equivale a 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E assim por diante, ok?